No Brasil, são abertos cerca de 3,5 milhões de CNPJs por ano. E quando passamos pelas ruas dos municípios do país, é notável o nascimento de vários negócios de pequeno a médio porte, exibindo a exuberância do empreendedorismo por toda a parte. Mas, em contrapartida, as solicitações de fechamentos de CNPJs que são feitas anualmente é alarmante, com cerca de 2,3 milhões de fechamentos. E quando voltamos às mesmas cidades, dificilmente serão os mesmos negócios presentes nos mesmos logradouros. Mas por que será que 79% dos negócios abertos fecham as portas em menos de um ano de funcionamento? Bem, diversos são os motivos para ocorrer a falência, mudança de ramo ou fechamento de uma empresa. Porém, existem alguns fatores específicos do Brasil que, cada um ao seu modo, ou a junção de alguns ou todos eles, impactam diretamente nas raízes dos novos negócios, ocasionando essa queda acentuada no tempo de vida útil das empresas. O primeiro deles é que, por ser assunto controverso e praticamente inexistente na cultura e no sistema de ensino nacional, o empreendedorismo acaba sendo usado como uma válvula de escape em meio a uma demissão trabalhista ou como um método provisório de ganhar o famoso dinheirinho extra, fazendo com que os negócios não sejam levados a sério, sendo iniciados sem qualquer preparo e nem planejamento estratégico de longo prazo, os levando à queda imediata nos primeiros imprevistos e dificuldades. O segundo é o foco em barganhar a qualquer custo, não levando em conta os efeitos dessa ação para as empresas a longo prazo, levando os pequenos empreendedores a objetivar somente os volumes das vendas e a queima do estoque, muitas vezes negociando de má fé, gerando o que é conhecido popularmente como o jeitinho brasileiro, que nada mais é que o improviso, visando solucionar situações com menor custo e esforço possível e ainda se dá bem no processo. Vemos o exemplo disso diariamente nas grandes cidades, que geralmente têm pontos turísticos, onde diversas empresas dobram ou até triplicam os preços dos seus produtos para os estrangeiros e até para as pessoas de outro estado dentro do mesmo território nacional. Como também vemos os relatos de diversos clientes do e-commerce que residem nos interiores das grandes cidades, locais mais longes e com difícil acesso às entregas e devoluções, que recebem mercadorias trocadas. Situações essas que dificilmente ocorrem nas cidades sede dessas empresas, onde os clientes têm acesso rápido aos meios de devolução e solicitações de reembolso, se comprovando a má-fé com as pessoas de maior dificuldade a esses meios, com o intuito de simplesmente esvaziar o estoque de algumas mercadorias que estão com baixas nas vendas, geralmente de modelos, tipos e cores de mercadorias parecidas e por aí vai, coisas que quase nunca acontecem com as compras internacionais. Ao utilizar desses artifícios, além das falsas propagandas de marketing e não entregando a qualidade e a ética para a fidelização dos clientes, esses pequenos empreendedores se condenam a efetuar apenas uma venda por pessoa, gerando a insatisfação nos consumidores e a má reputação da empresa, derrubando assim o seu faturamento e levando até o fechamento das portas, pois o cliente pode falir qualquer negócio simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. A ineficiência ou desconhecimento de gestão e a falha na relação com os clientes, apresentadas no primeiro e segundo fatores, por si sós já condenam qualquer negócio, pois sem gestão não se tem lucro e sem clientes não se tem faturamento. Ineficácia essa que também é presente nos órgãos governamentais, que são os geradores do último e mais importante dos fatores, a constante interferência do governo no ensino, cultura e economia nacional. A perene disputa política no Brasil resultou em alto custo e extrema burocracia para se legalizar, gestoriar e manter um negócio no país, com altas inflações, altas taxas de juros e altas cargas tributárias na fabricação, distribuição e comercialização de mercadorias, além da constante criação e alteração das leis trabalhistas, custando ao empresário, além do constante risco de processos trabalhistas e altas multas, cerca de 69% do valor salarial pago aos funcionários em encargos trabalhistas.
taxas como as sindicais, previdenciárias, seguro, dentre outros, criando maior dificuldade na geração de empregos, contratação e promovendo a alta de preços, sem contar os problemas com fiscalização e alvarás, complicando muito a vida do já despreparado empreendedor, fazendo do Brasil um estande de constante conflitos entre empregador e empregado, homem e mulher, rico e pobre e até entre os próprios empreendedores. Que por alguns não ter conhecimento e visão econômica, faz com que vários negócios sejam iniciados copiando alguns outros que já existem na mesma localização, gerando a disputa por clientes, rivalidades e quedas exageradas nos preços, levando alguns deles à falência, ao invés de simplesmente diversificar o comércio local, vendendo outros tipos de produtos, para assim fazer a junção de público para atrair e indicar novos clientes uns para os outros, valorizando a localização e elevando ambos os faturamentos, fomentando assim toda a economia local, gerando crescimento ao invés de falências. Comportamentos e situações essas que fazem o país ser visto como hostil a novos negócios, gerando incertezas nos investidores estrangeiros, fazendo com que retirem seu capital do sistema econômico brasileiro e, muitas vezes, até suas empresas multinacionais, gerando desemprego e ocasionando a queda no preço das ações listadas na Bolsa de Valores. Situação essa que ocorre ao inverso em países como os Estados Unidos, que têm programas estudantis, isenções fiscais, incentivos e até grupos financeiros que operam o capital de risco, fazendo financiamento de projetos e novos negócios que podem ser promissores, fomentando assim o empreendedorismo na intenção de expandir e criar novos negócios, gerando mais empregos e fortalecendo a economia e a moeda nacional, atraindo bilhões em investimentos de estrangeiros para o país. Mas se esse é o caminho do progresso e desenvolvimento das nações, por que países como o Brasil adotam uma postura oposta a essa? Bem, essas diferenças nos países se dão mediante o comportamento histórico populacional e interesses políticos, como no Brasil, desde a sua descoberta pelos portugueses há 524 anos atrás, sempre existiu a cultura de subsistência e escravocrata do trabalho. Além da completa ignorância em relação ao empresariado, adotou-se essa postura indiferente ao sistema financeiro, tornando o povo, em sua grande maioria, com a mentalidade de escravo, se conformando com a simples sobrevivência, preferindo a falsa segurança de um salário mínimo ou benefício social pago pelo governo com o dinheiro tirado dos impostos de outros trabalhadores do que aprender sobre o empreendedorismo e economia e abrir o próprio negócio, tornando 72% da população em baixa renda, dependente e totalmente aquém das atividades econômicas por comodismo e ignorância, mas com o poder de voto ativo. Nos Estados Unidos, desde antes da junção das 13 colônias que se transformaram em estados, formando o país e dando origem ao seu nome, o povo sempre aderiu à produtividade e autonomia como princípio de vida, levando os colonos americanos a resistirem à colonização, travando uma guerra de 5 anos contra os ingleses em busca de sua independência, os fazendo vitoriosos e alcançando a tão esperada liberdade. Conquistas essas que perduram até os dias de hoje, tendo os estados, mesmo integrando o sistema nacional, suas constituições e leis próprias, tornando os Estados Unidos um exercedor pleno da liberdade e autonomia, aderindo ao capitalismo como regime e adotando mercantilismo e mérito de conquistas como cultura, ensinando e impulsionando a produtividade, se tornando um exemplo para o mundo e exercendo a soberania econômica mundial como o país mais rico do mundo. Já no Brasil, o regime econômico é misto, contendo socialismo e capitalismo integrados no mesmo sistema, o que leva a maior divisão nas mentalidades, princípios e comportamentos sociais e, por consequência, maior interferência e interesses políticos em comodidade e dependência do Estado por parte da população, criando cada vez mais benefícios para os improdutivos e cobrindo esses custos com as tributações cobradas dos produtivos, fomentando ainda mais o fechamento dos pequenos negócios.
sem contar no aumento dos atritos entre a população, gerando diversas manipulações das mídias em épocas de disputas políticas, criadas pelos defensores dos regimes que tentam a todo custo se sobrepor um ao outro. Tendo o socialismo, que é o regime que já se mostrou ineficaz em outros países como Alemanha, Cuba, Venezuela, dentre outros, enricando os representantes do governo e levando suas populações à miséria e à tentativa de saída do seu país para fugir da fome e dos regimes ditatoriais. Ganhado cada vez mais espaço no Brasil, preocupando ainda mais a parte da população que é produtiva e também o investidor estrangeiro sobre o futuro da economia nacional. Porém, essas diferenças entre países têm seus prós e contras. Nos Estados Unidos existe a facilidade para se oficializar e dirigir um negócio pelos incentivos, pouca interferência do governo e moeda forte, além das baixas taxas de juros e tributação de comércio, mas exige a criação de um negócio de alto nível, devido ao exigente público e ampla concorrência de qualidade por uma maioria no país, além de investir e estar de olho no mercado, também estarem em busca de criar bons empreendimentos. No Brasil já é o oposto. É muita burocracia e dificuldade para se legalizar e dirigir um negócio, mas não exige tanto esforço e criatividade para se criar um negócio por ter poucos em busca de realmente fazer um negócio sólido, rentável e perene, tornando assim o Brasil um país com espaços e carências ideais para o empreendedorismo, mas com um burocrático e desmotivador sistema para lidar e se submeter, tornando um verdadeiro desafio para quem busca empreender nele. Mantendo assim o mercado brasileiro, que é cheio de oportunidades, com muita vacância, tendo listado na Bolsa de Valores um pouco mais de 400 empresas, contendo, dentro de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, divididos em 26 estados e 5,5 mil municípios, mais de 216 milhões de pessoas consumindo todos os dias, o que nos faz refletir. Com esse número, a que nível chegaríamos como nação se estudássemos e exercêssemos a economia e o empreendedorismo, que são os pilares de uma nação forte? Então temos a prova através da história, que a cultura de nascimento e criação de um país influencia diretamente no seu nível de riqueza e mentalidade, os condenando, mesmo o país tendo um vasto território cheio de riquezas e população gigantesca, ou os fazendo reinar sobre os demais, mesmo sem as mesmas oportunidades. E você, alguma vez já pensou de onde vêm os seus princípios e mentalidade? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu gostei. E até a próxima!